Uma combinação de vários fatores, sendo o principal deles a pandemia de Covid-19 e o aumento das taxas de juros, deixou mais de 50 países de baixa e média renda em situação de sobreendividamento. Eles estão lutando para reembolsar o dinheiro emprestado para financiar projetos vitais ou para importar alimentos e outros itens essenciais. Se os pagamentos da dívida se tornarem impossíveis, um governo normalmente precisa declarar inadimplência, informando aos seus credores que não é mais possível realizar os pagamentos nos termos originais. Isso leva ao desemprego, inflação, reduções nos serviços essenciais e outras consequências. Nesse contexto e de acordo com a ONU, convido você a conhecer os 4 países que podem quebrar em 2024 na América Latina. Apesar da extensa história do Equador como um país que tem repetidamente descumprido suas dívidas, os anos do ex-presidente Rafael Correa se destacam como um período especialmente complicado para os investidores de títulos nesta nação. Em 2008, sua administração suspendeu os pagamentos da dívida externa e Correa não hesitou em qualificar os detentores de títulos como verdadeiros monstros que tentavam esmagar o país. Isso resultou em um corte significativo nos investimentos, deixando a maioria dos investidores com títulos avaliados em cerca de 35 centavos por dólar. Seguindo essa história, importantes bancos aconselharam os investidores do Equador a se prepararem para uma maior volatilidade no mercado, especialmente agora que uma nova administração assumiu o controle do país. Atualmente, os títulos do Equador têm o pior desempenho nos mercados emergentes, registrando uma queda de mais de 20% em 2023 devido a problemas políticos, conforme relatado pela Bloomberg. Embora o Equador tenha entrado em inadimplência em 11 ocasiões desde sua independência em 1830, alguns afirmam que o país enfrenta pagamentos gerenciáveis nos próximos anos, pois há apenas pequenas obrigações de capital de dívida externa que vencem antes de 2026. No entanto, outros consideram que, apesar do aumento das reservas de divisas durante o mandato de Guillermo Lasso, existem indicativos de que as perspectivas podem enfraquecer. Segundo o Ministério da Economia e Finanças, o Equador possui cerca de 46 bilhões de dólares em dívida externa, destacando que o custo de se proteger contra o não cumprimento nos próximos 5 anos triplicou, e os investidores consideram com 92% de probabilidade que o Equador entrará em default. Infelizmente, os equatorianos acreditam que isso acontecerá em breve. Este novo presidente, Nayib Bukele, ajudou El Salvador a evitar um eventual default. Pelo menos é isso que ele quer nos fazer acreditar. Bukele promove as criptomoedas como meio de salvação para este país que enfrenta dificuldades. Desde janeiro de 2023, o país lidera o índice de títulos soberanos de mercados emergentes como o de melhor desempenho, com retornos de 22,2%. O mencionado mandatário anunciou via Twitter, ou agora ex-presidente, que seu país havia evitado o default, contando com a ajuda do Banco Centro-Americano de Integração Econômica e do Banco de Desenvolvimento da América Latina. El Salvador pagou integralmente um bônus de 800 milhões de dólares que venceria em 2023, dando a entender que o país estava finalmente no caminho da recuperação econômica. Em El Salvador, os preços de seus títulos começaram a cair no meio de 2021, após o governo adotar o Bitcoin, e a criptomoeda colapsou estrondosamente. Apesar dessas aparentes mudanças positivas e uma redução no risco de falência, algumas instituições financeiras acreditam que isso é apenas passageiro. E 2024 será um ano de queda para El Salvador. O país enfrenta um crescimento econômico tecnicamente baixo, amplo déficit fiscal e quase 90% do PIB em custosa dívida pública. Nesse cenário, uma grande parcela de salvadorenhos pode querer depositar seus dólares em bancos americanos e não em bancos nacionais relativamente mais arriscados, que poderiam entrar em colapso a qualquer momento, de acordo com economistas salvadorenhos. Quanto à Argentina, atualmente enfrenta uma inflação superior a 100% ao ano, uma dívida asfixiante com o Fundo Monetário Internacional, um contínuo esgotamento dos recursos monetários e uma seca recorde. Evitar o espectro de um novo default parece uma tarefa difícil para a Argentina em um ano eleitoral.
Os esforços realizados para se proteger dos vencimentos imediatos da dívida, com uma importante operação de câmbio realizada em março de 2023, proporcionaram alívio ao convencer as agências de classificação de risco a suspender a hipótese de uma quebra iminente. Entretanto, esses esforços não freiam a espiral em que a economia se encontra. O desafio mais difícil continua sendo o de saldar a dívida recorde de 45 bilhões de dólares com o FMI contraída em 2018 pelo ex-presidente Maurício Macri. Em janeiro de 2022, o governo do presidente Alberto Fernandes, que sucedeu Macri, já havia obtido uma revisão dos acordos para tornar o pagamento da dívida menos dolorosa. No entanto, diante dos ecos da crise internacional e uma economia que não se recupera, a Argentina se vê obrigada a repensar cenários. O país, já penalizado pelos efeitos globais da pandemia e da guerra na Europa, enfrentou uma seca recorde no setor agroalimentar, tradicional motor da economia nacional. Diversas análises preveem um fechamento de 2023 em meio a uma recessão, apontando para um 2024 igualmente complicado, independentemente do vencedor da presidência, que neste caso foi Javier Milei. Os argentinos têm esperança de que Javier Milei realmente endireitará a economia, olhando para o ano de 2024, segundo o que foi dito pelo novo presidente. Já em Honduras, em fevereiro de 2022, o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional um projeto para declarar estado de emergência fiscal e financeira, alegando que o Estado estava quebrado e o governo não tinha liquidez suficiente para cumprir compromissos de curto prazo. O país busca dinheiro líquido entre os ativos comprometidos em diversos setores e pede permissão para utilizar esses recursos. A dívida pública de Honduras era de 3 bilhões de dólares em 2008 e hoje gira em torno de 16 bilhões, representando mais de 60% do PIB. As autoridades explicam que é por essa razão que as instituições governamentais em Honduras contam apenas com 40% do orçamento da República, sendo incapazes de operar adequadamente e mergulhando o país em crises perpétuas. Em 2022, o PIB real anual cresceu 4%, impulsionado pelo consumo das famílias que receberam remessas e pelo aumento do investimento privado. No entanto, projeta-se uma desaceleração do crescimento econômico hondurenho em 2023, deixando o país em risco financeiro em 2024. E você concorda com os especialistas e economistas? Se fosse para apostar, em qual desses países você acreditaria que irá surpreender em 2024 e conseguirá sair da crise? Escreva nos comentários. Agradeço por assistir ao vídeo. Como sempre, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.